Caríssimos irmãos e irmãs espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, muito boa noite. Eu sou Miguel Brambila e estamos abrindo mais uma sala virtual da entidade espírita, Casa Espírita Harmonia e Luz. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Que Deus nos ilumine hoje também, nos dê inspirações e que possamos juntos passar alguns momentos ao vivo ou nos momentos em que você estiver escutando, em qualquer momento do tempo e do espaço, esta exposição. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. O nosso tema, como dissemos, está aí posto, não é? Seguindo a citação do livro de Emmanuel. Nós vamos daqui a pouquinho já referenciar sobre isso. Então, estamos começando o nosso bate-papo, a nossa exposição. Muito obrigado pelo pessoal que está chegando aí. E vamos trocar uma ideia, não é? Diante daquilo que a doutrina espírita nos traz. Fico muito feliz com a presença de todos, com a licença aí, né, do nosso presidente, né, o Denizar Cardoso, Lucimar Andrade também, que está chegando aí, boa noite. Pessoal todo que fica com a gente aí também. E nas outras lives que a nossa casa também traz e no trabalho presencial. Vamos pedir que Deus nos ilumine e que daqui a pouco nós oficialmente vamos fazer a oração. Também um abraço para Margarida Perosso Lopes, muito obrigado também pela presença. Legal, pessoal, é muito importante, né, essa energia, esse momento. Então, antes da oração, até que o pessoal se acomode, se estabilize nesse momento, é importante dizer, por exemplo, que você está sintonizado com este momento, água fluida, e como você estivesse presencialmente na casa espírita, ok? Então você está recebendo atendimento espiritual na sua casa. Se você se concentrar na prece, se você receber aí a vibração positiva da boa oração, qualquer energia que estiver circulando pelo ar e a necessidade de refazer as suas energias pelo passe, você vai receber também no seu lar nesse momento, sendo que o trabalho está sendo virtual, a imagem virtual, mas a presença do plano espiritual ela é ostensiva, como se você estivesse realmente no centro espírita. Este é um braço do centro espírita, ok? Um braço digital, que provavelmente continue até depois do retorno presencial. Muita gente não poderá ir e faz parte, inclusive, da expansão do conhecimento espírita. Então vamos a uma oração, tá? Para que a gente possa receber uma boa vibração. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Senhor Jesus, em reconhecimento à nossa boa vontade, mesmo diante de tantas imperfeições, aqui estamos para avançar na reflexão do Teu Evangelho. Obrigado ao mentor espiritual da nossa casa, ao nosso próprio anjo da guarda, que nos permite estarmos juntos aqui neste momento e as possibilidades deste momento. Abençoa este encontro e os amigos aqui presentes, seja feita a Tua vontade e que assim seja. Ok. A semana passada, na quarta-feira, está aí o vídeo postado na nossa página, eu fiz a introdução do que seria aí este período de reflexões sobre o livro Evangelho segundo Emmanuel. E hoje então nós vamos ao capítulo 2. Referenciar também que a figura de Emmanuel, como mentor de Chico Xavier, tem profunda presença política no cenário do Império Romano. Isso não se perde. Abomina-se muitas vezes a questão política diante da religião, mas elas estão profundamente interligadas, porque é através da política que Deus faz com que as sociedades avancem. São seres humanos. A tentação do poder, a tentação da corrupção, ela é muito grande. A queda desses espíritos é muito grande. É por isso que muitos deles voltam na mesma posição em encarnações diferentes para terem uma nova oportunidade.
e às vezes até falharem novamente, infelizmente, para eles. Mas quem serve nessas posições de representar a sociedade publicamente, a coletividade, com coragem, com o cumprimento do dever e com a compreensão, leva a sociedade aonde Deus quer que ela chegue, através, inclusive, né, da boa vontade que se tem para com Deus. Jesus Cristo, nós sabemos, experimentamos já esta posição de sua existência espiritual, é um irmão nosso, criado por Deus, mais velho, e que tem também prepostos numa ação verbal, numa ação de expansão da irradiação de Deus através da palavra, que é a ação política da Assembleia, que Jesus dizia que deveríamos nos reunir como os cristãos e assim por diante. Então, como o Espiritismo é também filosofia, nós precisamos, na ciência da política, entender que o nosso comportamento como espíritas cristãos influencia também na nossa maneira de ser, na nossa maneira familiar, na nossa maneira de estarmos em contato com os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, vizinhos, e tudo isso também faz parte de uma questão política de ser. A abominável política que está tomando conta do nosso país por um tempo determinado, que Deus sabe qual será, ela também é temporária, e pobres daqueles que não sabem ainda o que fazem, mas não está à mercê da ignorância de Deus. O Mestre Jesus sabe exatamente quem é quem, exatamente o que está acontecendo. E isso, pelas parábolas de Jesus, nós podemos filosofar e entender. E Emmanuel, então, justamente pela mesma lógica filosófica comparativa, que é o que se tem feito nos estudos hoje em dia dos livros espíritas e das obras espíritas, no tempo de Jesus era um senador. E ser senador, em tempos de Roma, não era assim tão simples. E significava, portanto, que ele já vinha em ações políticas em várias encarnações. E pediu-se que, como dissemos na semana passada, ele ficasse lá, no Império Romano, ajudando o plano espiritual no equilíbrio daquela teia kármica. Cósmica também, porque são nuvens de espíritos juntos transitando em karmas interligados. E seus conselhos, portanto, são extremamente motivacionais, positivos, no sentido de nos transformar a ação na questão de melhorarmos o nosso ser, o que vai melhorar a nossa coletividade, a nossa responsabilidade social. E quando se fala, por exemplo, também de Platão, que foi, já dissemos, uma das encarnações de Chico Xavier também, naquela época, na Grécia, se falava muito bem, se fala, né, ele mesmo falou numa das suas obras sobre a sua intenção em agir em determinado momento na política, unindo, né, a política, a filosofia e a religião. No tempo do materialismo, a gente pensa que o político só quer dinheiro. Mas este é o final dos tempos. Né? Nós estamos em transição para um novo tempo, para uma nova forma de administrar a propriedade divina, porque tudo é de Deus, tudo nos é emprestado. E eu vou ler então o trecho para que a gente possa continuar dentro dessas reflexões propostas por Emmanuel em várias mensagens, em vários livros, e que foram compilados no livro Evangelho segundo Emmanuel, e que é um livro baseado nos Atos dos Apóstolos, ok? Então, num dos atos aqui está escrito: outros, porém, ridicularizando, diziam, estão cheios de mosto. Isso foi uma mensagem de Jesus para os apóstolos, que depois os apóstolos entenderam que seriam repudiados e seriam ironizados, seriam renegados, seriam tratados como loucos, como cínicos, na expansão do Evangelho. E chegou até nós, como trabalhadores da última hora, com a expansão, então, da vida espiritual, dos mundos diversos, do contato com os desencarnados. E qual é o conselho que se dá para aquele que tem a mediunidade ostensiva, ou seja, precisa estar em contato com este exercício mediúnico diariamente para que ele possa ter um certo equilíbrio psicológico no seu dia a dia da sua vida material? Porque estudando posteriormente num outro momento o livro dos médiuns, saberemos que todos são médiums, é um sentido, como todos têm olhos, todos têm nariz, todos têm sentidos. A mediunidade é um intermédio entre as dimensões,
entre esta dimensão e o mundo intermediário imediatamente próximo ao nosso. Médium, intermediário, né? Então a mediunidade é você ser, de acordo com o grau que você tem, maior ou menor potência mediúnica, não como um privilégio, mas como uma responsabilidade. Assim como os veículos tecnológicos, né? A máquina mais perfeita tecnológica é o corpo físico e todas as suas escalas evolutivas até a perfeição, até a libertação além da matéria. Então nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, o perispírito, que também é físico, de certa forma, como se fôssemos estações de transmissão. Quanto mais potente for a tua antena de transmissão, mais pessoas você vai atingir, mais será a responsabilidade de quem transmite, a mensagem que você transmite, a ideia que você transmite, a onda que você transmite, a vibração que você transmite, a luz ou a ausência de luz, né? A refração da luz, o desvio da luz para a direção da sombra, a coagulação da luz. Tudo isso faz parte desta palavra de motivação que Emmanuel nos traz. É por isso que nós temos que buscar a verdade e tirar o véu de muitas coisas que ainda precisam ser mais profundamente entendidas na calma do dia a dia, porque a vida é eterna e não adianta sairmos agora querendo resolver tudo aquilo que não resolvemos em outras encarnações num único dia, né? Você tem um fluxo de trabalho. Imagine uma carga para descarregar de um caminhão com 1000 caixas. Você ficou todo o tempo, né, parado. E aí chegou às 6 da tarde e você está lá com 900 caixas para descarregar. Você não vai descarregar em 1 hora. Você vai perder o prazo. Você vai ter que descarregar depois e não vai adiantar, porque são caixas delicadas, são caixas que têm determinado segmento, produtos que podem quebrar, precisam ser despachadas de formas diferentes, né? Você não pode simplesmente virar o caminhão como uma caçamba. É uma metáfora. Então, nossa vida, nossa carga espiritual também. Ela é delicada. Você não pode simplesmente chegar até a última hora com 900 caixas para descarregar, porque você ficou omitindo-se da sua evolução em muitas vidas, do seu autoconhecimento, e querer fazer tudo numa hora só. E Deus nem nos pede isso. Ele é um patrão, né? Um chefe, um rei, o mestre, na metáfora que Jesus gostava muito de usar, porque nos mostrava a hierarquia de pai para filho, consciente das nossas imperfeições e que nos dá novas oportunidades. Não significa que elas não sejam mais urgentes e mais difíceis, porque o trabalho segue, você pode amanhã ter outras 1000 para descarregar, então você vai ficar mais cansado. Ao invés das 1000 caixas do dia seguinte, você vai ter que descarregar 1200 e assim por diante. Se você acumular o dever, ele atrasa a nossa evolução. E a dor acaba sendo a nossa companheira. Mas o amor é maior do que tudo. E para compreender a beleza do Espiritismo é que nós estamos aqui neste momento, né, do plano Terra, encarnados, entendendo o planejamento, a organização e a beleza do universo por várias fontes, vários memorandos de uma grande empresa, vamos dizer, que chegam aos trabalhadores na comunicação perfeita. Vejamos que Emmanuel também foi o ministro das comunicações do nosso lar até o momento do seu reencarne, dando aí a possibilidade de contato com o mundo físico. Perante a multidão, então, é a sua mensagem para Chico Xavier. Seguindo a mesma orientação que Jesus Cristo deu para os apóstolos, que os apóstolos passaram para diante, para aqueles aonde eles pregavam a mensagem, que chega a quem lê o livro e que tem também, portanto, né, na necessidade de transmitir aquilo que recebe, porque é assim que funciona a expansão do Evangelho de Jesus, é assim que se serve a Deus. Nós então precisamos entender como agir, organizar esta ação e agir na direção desta expansão cósmica. Não ficamos tergiversando, ficamos nos envaidecendo ou ficamos procurando picuinhas de divisão, né? O que nos trouxe até aqui, a este mundo de várias vertentes cristãs e nenhuma delas consegue conversar. O Espiritismo também pode sofrer disso se não aprofundarmos dentro da nossa mensagem mediúnica para nós, na própria consciência da autoiluminação e também na transmissão do verbo, na interpretação do verbo no benefício da ação. Perante a multidão, Emmanuel nos aconselha:
A lição colhida pelos discípulos de Jesus, no Pentecostes, ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. Se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida, cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta da loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Vinha de Luz, Federação Espírita Brasileira, capítulo 103. Então vamos aqui por partes, veja como são interessantes essas questões, não é? De trás para frente. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Os maus são irmãos sofredores. Não são almas condenadas ao inferno eterno. Quantas vezes ainda somos maus? Somente Deus é bom, dizia Jesus Cristo, não é? Então, vamos considerar que ainda temos uma grande jornada pela frente para sermos bons. Mas estamos indo na direção do modelo. E é o que queremos, não é? Porque queremos sofrer menos do que já sofremos até aqui, menos fracassos materiais, menos derrotas emocionais, menos dor. Queremos a felicidade. E a verdade que nos liberta, disse Jesus, alivia o fardo, porque disse Jesus que seu fardo era leve, ele já tinha vencido ao mundo. Então tudo isso vem da sua mensagem. Quando se diz aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, significa sejamos sensíveis às mensagens que Deus nos dá todos os dias no dia a dia de nossas vidas e no comando do nosso próprio espírito encarnado como uma alma que ocupando um corpo físico. Ou se você estiver no plano espiritual, que muitos também estão a nos escutar no plano espiritual, trocando informações de lá para cá, daqui para lá, em dimensões diversas e se interligando cada vez mais à medida que as sociedades vão evoluindo, da mesma forma. Significa ler obras que nos levem à reflexão, dependente daquilo que tenhamos feito, não renegarmos jamais a missão do Espiritismo, porque erramos, porque falhamos, porque não conseguimos atingir as metas a que nos colocamos com perfeccionismo, sendo que Deus nos estimula, através da figura de Jesus, a resiliência, o recomeço constante, porque se sabemos que a vida é eterna, imortal, não há objetivo que não possa ser atingido. E quando
Deus nos limita, assim como um pai espera o momento certo para que o seu filho tenha mais maturidade para receber aquilo que ele gostaria de lhe passar, não é? E pode errar por isso, só Deus é perfeito. Nós também temos que agir desta forma para cumprirmos o nosso dever como trabalhadores da última hora. E quando falo trabalhadores da última hora, a pessoa pode dizer, tá, mas eu não trabalho numa casa espírita, mas eu não sou médium, eu nunca vi um espírito, eu nunca sei se estou recebendo alguma intuição ou não, preciso avançar nesse sentido. É verdade, todos nós precisamos. Mas o Evangelho de Cristo está há 2000 anos compilado por ele próprio, e tenha certeza que nos planos espirituais entre uma encarnação e outra, nós tivemos contato com isso. Com o próprio Cristo misericordioso que desceu depois da sua crucificação aos planos mais profundos das trevas, das inteligências sombrias, para prometer a eles a redenção. Mesmo que eles achassem aquilo um absurdo, achassem que Jesus, né, estava querendo tirar o poder que eles gostam tanto nos mundos umbralinos. Então nós também somos, sim, trabalhadores da última hora, mesmo que ainda não estejamos nas hordas, vamos dizer assim, reuniões, nos grupos ostensivos de trabalho. Todos podemos fazer o bem onde quer que estejamos, independente das questões. O que chama a atenção também, neste mesmo texto, olha, e ele está em espaços grandes por parágrafos, não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. O que isso quer dizer? Emmanuel estava nos mandando ir à praça pública e pregar na praça pública com holofotes, em tempos de pandemia, inclusive. Vejamos que nós podemos entender como quisermos, não é? Qual é a praça pública onde mais gente circula hoje em dia? São as redes sociais. A multimídia. Nas redes sociais nós temos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, pessoas que divulgam fake news, pessoas que divulgam palestras e exposições espíritas, crianças que brincam no TikTok. Então todas as idades estão reunidas nesta grande reunião de espíritos, não é? Esta praça pública. E nós estamos nos expondo. Aqui está o meu nome, aqui está, né, o meu endereço eletrônico, e o perfil da rede social hoje em dia é público e visto por todos. Então nós não podemos hesitar em nos assumirmos como conhecedores da doutrina espírita e trabalhadores. E vencer o preconceito que tememos daqueles que podem ser os zombadores, os espíritos das trevas, aqueles que nos desanimam, não é? Querendo nos levar à desistência porque, mas o meu colega de trabalho vai achar que eu sou um macumbeiro. Então, se eu tiver o conhecimento, ele sabendo que eu sou espírita, eu vou poder explicá-lo. Lembro-me agora, nesse momento, de Divaldo Franco, né? O constrangimento que ele passava no trabalho, o preconceito que muitas vezes deve ter enfrentado, sendo que ele via espíritos. Está colocado no filme dele que quando ele começou, logo antes dele fazer aí amigos no trabalho e explicar que ele via espíritos, a passar vergonha no trabalho. Ele atendia os espíritos que também não sabiam que tinham desencarnado e que ainda estavam vivendo no plano físico. E quando se conta no filme parece simples, né? Não, foi aquele momento só. Mas várias e várias vezes aconteceu. Até que se pensou, não, essa pessoa é maluca, né? Ele vai ao balcão, conversa, então aconteceu o fato que ele chegou ao balcão, havia um casal lá pedindo, né, para que ele buscasse a ficha deles, e ele foi, os colegas ficaram se olhando porque não enxergavam nada, disseram o nome das pessoas, Divaldo Franco foi ao arquivo, buscou o nome, e quando mostrou, e quando viu, estava lá, né, mortos, né, falecidos. Então imagina o constrangimento que ele não passou, não é? A vergonha pública que ele não passou. E outros assédios de irmãozinhos sofredores que não querem o avanço da sociedade porque não querem dividir, né, aquilo que é infinito. Veja bem que Deus criou o infinito e nos dá a todos, né, na parábola dos talentos, Jesus diz, aquele que mais tem
mais receberá, aquele que pouco tem, o mesmo pouco que tem lhe será tirado, porque o mesquinho do pouco que tem faz guerras, faz divisões, né, faz batalhas terríveis, mas o generoso, o Cristo, aquele que se amplia na generosidade, não, ele divide, e quem divide amplia, não é? Assim são as ideias, inclusive, o pensamento, as tecnologias. Veja bem que hoje, por exemplo, quando estamos quase próximos da vacina desta doença passageira que está assolando e desafiando a nossa humanidade, em substituição à hecatombe atômica pela misericórdia divina e pela intercessão de Jesus Cristo, é um patrimônio da humanidade. Ela não vai ser de um laboratório A ou B, ela não será de um país A ou B, mas ela será da coletividade. Né? Mesmo que muitos ainda achem que isso vai gerar guerras biológicas que não seriam permitidas por Deus. Então é indispensável, como diz Emmanuel, não estranhar o assédio desses pobres inconscientes que até mesmo na nossa família dirão, mas tu não é espírita? Mas você, né? Eu vou sair daqui agora, daqui a pouco, da sala onde estou fazendo a transmissão. Eu continuarei a minha rotina imperfeita no convívio com os meus. E é certo que perfeito só Deus, e bom também, e mestre em Jesus. Então, é evidentemente que em algum momento nossos humores irão variar, em algum momento aquilo que nós buscamos com tanta essência e com tanta necessidade vai nos contradizer diante da multidão. E vamos fazer o quê? Abandonar o nosso processo evolutivo? Fugir, então, à responsabilidade e esquecermos do Cristo e do Espiritismo e esperarmos que as coisas se resolvam para tomarmos partido e posição, se queremos realmente estar à esquerda ou à direita do bem ou da treva que continuará em ebulição em outras dimensões? Muitos fazem isso. É indispensável, portanto, como diz Emmanuel, não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Então, esta é uma reflexão importante. Quando queremos servir a alguém, e este alguém é Deus e é Jesus Cristo, nós buscamos pelo menos um mínimo de competência. Se você vai buscar um emprego, você precisa ter habilidade para o que você está fazendo, caso contrário, você não vai fazer um bom trabalho, você pode comprometer o trabalho que está fazendo, comprometer a equipe, um médico que não esteja preparado e que faça o exercício ilegal da medicina, ou que mesmo sendo diplomado, não respeite os protocolos sanitários, que faça o mal com o conhecimento que tem. Né? Então, se queremos servir a Deus e não sermos enquadrados na falsa profecia, né? E da árvore da figueira que não vai dar frutos, que é a nossa seque, e que tenhamos perdido todo o nosso tempo, tendo que recomeçar totalmente o nosso trabalho de purificação espiritual, a oportunidade perdida, com maior dificuldade, podemos não nos preparar, achar que somos, né, já completos ou que não temos a necessidade de servir. Mas servir a Deus e o convite para que a gente sirva e viver é servir, como diz o Divaldo Franco, amar é aprender a servir. Você busca satisfação quando serve quem ama. Então, quando você aprender a servir quem não ama, incondicionalmente, como fazem aí os espíritos missionários, no futuro que chegaremos, estaremos um pouco menos comprometidos com a consciência coletiva, o karma coletivo, que nos prende em pandemia, que nos prende em guerras, que nos prende em dimensões inferiores do plano astral, nas colônias espirituais, nas cercanias de um mundo de provas e expiações. Não temos ainda a liberdade de ir e vir pelo universo. Somos, em grande parte, exilados de planetas assim, superiores ao nosso, quando caímos pelos nossos atos. Senão não teríamos esse conhecimento espírita e um desenvolvimento emocional e intelectual relativamente lúcido que nos dá a certeza do que existe além da vida. Estaremos aí vivendo as emoções mais primitivas. Se estamos no mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração, é porque já passamos pelos mundos primitivos, já estivemos relativamente em mundos felizes e estamos agora pagando provas e expiações e nos provando novamente para revalidar, né, como muitos fazem em alguns países, revalidar os laços matrimoniais, as nossas ligações com as energias do bem, da luz, com as energias que nos levam à felicidade. Isso tudo é muito pessoal, é uma administração pessoal do ser.
Então, nesse sentido, né, muitos vão nos acusar, apontam o dedo. Sabe-se muito bem que dentro das famílias estão irmãos em antagonismo, ainda mais nesses períodos, né, de última hora, sendo filtrado por uma última chance, inimigos de vidas passadas muito acirrados. Então são aqueles que se apontam o dedo, que se traem em negócios, que se traem em matrimônio. E ser espírita nesse momento exige paciência ainda maior, porque você veja bem, você se desesperar diante de uma situação como nós estamos vivendo, de instabilidade econômica, instabilidade social, e duvidar da presença de Deus. Você é espírita há 30 anos e no momento de provar sua fé, diante da multidão de testemunhas, que é a praça pública da rede social nesse momento, né? E mesmo que as casas espíritas aparentemente estejam vazias, estão cheias de atividades espirituais invisíveis, e nós, fisicamente, temos que cuidar do corpo, porque é lei de Deus e do progresso, da nossa máquina tecnológica, que nos garante a reencarnação, cuidar do corpo e do espírito. Em pandemia, nesta praça pública também, tirando um pouco de tempo para refletir, para ouvir, para transmitir para o colega. Numa mensagem negativa, pessimista, você pode dizer, não, olha, numa lamentação diante da desencarne, você pode colocar, não, mas a vida continua. Não precisa simplesmente dizer, sou espírita, sou espírita, sou espírita, fundamentalizar isso. Né? Porque aqui num outro trecho, o Emmanuel disse, inclusive, né, que são todas as nações, né, aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. Né? O som como de um vento veemente e impetuoso. O que significa isso? Significa que quando alguém consegue entrar em contato com mentores espirituais de grande desenvolvimento intelectual e humildade, como Divaldo Franco, por exemplo, na sua exposição magnífica, que é o nosso ícone do Espiritismo neste momento, vamos nos referenciar a ele, o verbo se solta. A oratória é uma ciência. E é através da oratória que Divaldo Franco construiu a sua carreira espírita, com as obras materiais da Mansão do Caminho também. Mas sempre foi convidado à oratória. Provavelmente um orador de outras vidas, né? É quase certo que sim. Já dizemos que o verbo, né, tem grande poder. Então, quando isso acontece, né, o orador ele se emociona, ele usa a beleza do verbo para emocionar a multidão, para convidar a multidão à regeneração. Essas impetuosas, né, inspirações surgem de uma maneira empolgante e leva as multidões à real convicção de que aquilo é uma verdade, aquela transmissão de ideias acaba gerando formas, pensamento, coletivas, que são quase que hipnóticas no sentido de liderar e de levar alguém à luz. Jesus foi o menor deles, né? E depois alguns outros grandes oradores que queriam também fazer sucesso, como o apóstolo Paulo, nas tribunas, com grandes retóricas, conhecedores da lei, e hoje ainda se tem alguns, né, que têm o dom da oratória e que levam isso como uma forma positiva de estimular a luz através do verbo, da mídia, da palavra, né, o som como de um vento veemente e impetuoso. A impetuosidade significa fato, é real. O que Emmanuel diz é que este vento da verdade deve nos convencer de que não há problema que não seja passageiro, sendo que a vida é eterna e tudo está em construção. Este ímpeto da verdade nos traz uma força incapaz de ser rompida, porque nós estamos com Deus, que é o Criador do universo, Criador de todas as coisas. Isso tudo, este vento, né, é aquela brisa suave. Não é algo histérico, como o nosso irmão caído Adolf Hitler fez e merece a nossa oração, nossa vibração de caridade, sendo Gandhi atualmente o seu mentor espiritual, para levar ao genocídio da Segunda Guerra Mundial, o ápice da sombra. Da mesma forma, então você veja bem que entre a luz e a sombra, o mecanismo é o mesmo. A vibração, o conteúdo, a receita que você pode utilizar para levar a luz e a sombra é diferente. E quando se fala em todas as nações, é preciso que reflitamos da seguinte forma. Quando se fala que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho, muitos
que pensam na supremacia de Brasil como se faz no futebol, somos pentacampeões do mundo, ninguém vai nos superar, pensam na competição, na supremacia como nação, né, que prevalecerá diante de outras, é um instinto primitivo que trazemos das nações que passamos em vidas passadas, e aqui estamos para construir um Brasil que está retalhado, que não tem mais figuras importantes e líderes importantes ainda, nesse momento, apesar de outros estarem chegando para ocuparem este papel, da supremacia política e econômica. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é a maior pátria espírita do mundo. Começou na França, veio para o Brasil. Nós dissemos recentemente, né, que nesta semeadura veio o Chico Xavier, o espírito de Allan Kardec reencarnado, para completar a obra, Platão, né, e que é o mesmo espírito. Portanto, Chico Xavier, Platão, Allan Kardec, sendo do mesmo espírito, eu repito isso porque isso é importante. Você veja bem, né, no mundo todo, Platão é um filósofo referencial. Encarnou no Brasil. Divaldo Franco ainda está encarnado, Bezerra de Menezes e outros ícones que foram grandes atuantes da doutrina espírita. O espírito de Sócrates, o filósofo grego, tendo parte no espírito de verdade, é certo que também age no espiritismo do Brasil. Mas são desbravadores de consciência mundial. Ou seja, nós temos 6 milhões de espíritas no Brasil, vamos estimar mais ou menos por estatísticas relativas. São 7 bilhões de almas no mundo. Então nem todos vão desencarnar espíritas, né? E nem todo mundo será espírita. Então cada nação tem a sua revelação, tem a sua forma de contato mediúnico. Esta responsabilidade de termos o espiritismo do Brasil é justamente não porque nós somos simplesmente privilegiados, muito pelo contrário. Nós somos, inclusive, responsabilizados de mais urgência pelo tanto de omissão e negativismo que tivemos nas várias nações que ocupamos e cargos que tivemos em várias vidas e que deixamos a desejar. Também como cidadãos, não somente como representação política, como religiosos, como trabalhadores, como coletividade. Né? No estudo histórico sabe, por exemplo, como citei aqui o nazismo, que só aconteceu na Alemanha por permissão do povo. O povo se deixou hipnotizar e se enganar por aquela liderança, aquela cúpula enganosa de espíritos das sombras e se levou ao Holocausto. Né? Então, veja bem que nós temos também como coletividade, como nação brasileira, uma responsabilidade kármica de amar, para cobrir a multidão de pecados pessoais nossos, amar o Brasil e exemplificarmos para o mundo justamente isso que está seguindo esta expansão cristã, evangélica, para que nós possamos, num futuro, daqui a 500 anos, ser um único planeta, longe da Torre de Babel, né, que das muitas línguas representadas na Bíblia, e que tenhamos o Esperanto, né, de Romanov, como a língua única, né? Que será a filha das línguas latinas. E isso tudo é um estudo que se tem aí do Romeno, que a revista Espírita também trata, né? Então veja que estou indo um pouco além, porque a obra, a ação política continua. Nós achamos que o Espiritismo está estático, que Deus está dormindo, que Jesus foi crucificado, foi embora e ficou, né, deixou para nós a maior parte do trabalho, né, viveu aqueles anos ali, sendo que não é verdade. Mas também nós não podemos ficar esperando aqui no fundo do navio somente o balde para limparmos o convés numa falsa humildade. Também não é verdade. Nós precisamos ocupar o momento em que a vida se apresenta estudando o Espiritismo e sabendo que não é só no Brasil que esta revelação apocalíptica de mudança de época está acontecendo, de mudança de transição planetária e desencarnes coletivos, sendo que a vida continua, está acontecendo. E mostrarmos realmente que fizemos a lição de casa, que estudamos. Então, isso tudo, sendo parte de um único texto, nos faz, como inspirada a realidade, avançarmos não no debate conflituoso, como se faz na política, querendo desconstituir a razão do próximo. Não. Você pode simplesmente ajudar numa colaboração, como Sócrates fazia, no sentido de levar a pessoa por si própria a entender o significado de si mesma. Penso, logo existo, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, e você utilizar isso como combustível constante, né? A água que mata a sede do corpo não é a mesma
que mata a sede do Espírito. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. É a rotina dos nossos dias. É a rotina, assim como na política, na construção de uma sociedade. Nós temos que estar prontos para conversarmos sobre os problemas diariamente, como numa casa. Né? Você todos os dias tem que conversar sobre o que você vai fazer no café da manhã, no almoço, o que você vai fazer na janta, como as questões administrativas de um lar. Você precisa também, se quiser ter um pouco de paz e felicidade, ter paciência, aceitar a colaboração dos outros, juntos você prospera. Né? Agora, se você ficar brigando, né, a posição do sofá, o controle remoto, o cardápio, você se torna insuportável. É impossível uma convivência pacífica, é dor e sofrimento. Então, numa construção social humana, também, nós não podemos e não devemos nos omitir do diálogo social, político e econômico. Mas também na religião é importante o diálogo. O diálogo, não a imposição de ideias, porque a imposição de ideias, aí nós estaremos correndo o risco de fundamentalizar, de fanatizar. Ser convicto significa exemplificar em si. Você, como Jesus disse, não é obrigado a convencer o negacionista, o cego que não quer ver, pior, né, e assim por diante. O Espiritismo, ele é uma doutrina suave, como Deus e como a figura de Jesus que veio na era de peixes, né, na era do amor, nos ensinar o amor. Ele poderia ter nos ensinado a física quântica, se quisesse. Poderia ter nos mostrado, se tivéssemos condições para isso, como ele fazia os milagres. O Espírito de Jesus é um espírito que convive nas galáxias. Mas ele tinha essa noção, o seu corpo físico suportava o seu espírito, mas quase que rompendo de tanta potência atômica, tanta vibração que ele trazia em si, e precisou muitas vezes, né, se esforçar como se tivesse você pegar uma bola de ar muito grande e tentar enfiar ela embaixo de uma piscina. A força do empuxo está sempre querendo subir. Então, sempre ele precisou muita força para manter a sua coesão física no plano material, por amor a nós. E manter também o respeito à nossa ignorância, no sentido de que não estávamos prontos para recebermos as lições, por exemplo, de uma cirurgia astral, como já falei aqui, que no Centro Espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro, se faz com comprovação científica já desde o início do século XX, né? Já há quase 100 anos, né? Há muitos anos. Com materialização, que está no Livro dos Médiuns, com fenômenos comprobatórios da realidade do mundo dos espíritos, com a utilização das matérias. O que isso tem a ver com a parábola, com a frase, com o texto de Emmanuel? Que se nós acreditarmos somente na questão emocional disso, a nossa fé continua sendo cega, ela não é raciocinada, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então eu não posso simplesmente ficar aceitando que exista o mundo espiritual, mas eu não tentar entendê-lo. É isso que ele diz aqui no final desse texto, quando diz, te prepara para receber uma revelação melhor. Né? Jesus Cristo poderia, então, nos ter dado a noção. Nós entenderíamos física quântica 2000 anos atrás, só se estivéssemos perdidos no tempo e no espaço, como um extraterrestre, né? Como alguém que voltou ao passado ou que veio de um outro mundo. Mas na nossa coletividade, naquele momento social, era impossível. E Jesus, inclusive, advertiu, né, um daqueles que se chamava doutor da lei, que não falava sobre a reencarnação. Ironizando, porque ele sabia que Jesus sabia que os judeus conheciam a reencarnação e não passavam para o povo, porque queriam dominar o povo, né, queriam colocar o medo no povo. A reencarnação, ela te traz a responsabilidade individual. Então a lição colhida aqui, como diz, pelos discípulos de Jesus no Pentecostes, né, ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. Somos nós, diante da multidão, diante das dores e sofrimentos do dia a dia, o Evangelho precisa ser exercitado. A religião é diária, você precisa vivê-la em si, você não pode ser religioso em determinado momento ou dançar conforme a música, agora não sou mais religioso. Né? E isso não impede você de ser um ser normal, de viver, de ter a sua felicidade. Né? Muito pelo contrário, você vai ser mais feliz, mais intenso ainda, porque você vai começar a limpar, a polir a sua consciência, vendo que há um desafio evolutivo infinito para nos entreter
né, são os passatempos de Krishna, como se diz na filosofia hindu, que nos leva à perfeição, no contato com o semelhante, no contato com novas artes, no contato com novas obras literárias, no contato com a vida. Nós referenciamos, por exemplo, no outro dia, que Geraldo Lemos revelou, que em 2057, segundo Chico Xavier, a inteligência humana, com a inspiração de Jesus Cristo e de Deus, conseguirá, num aparente acaso, primeiramente, decodificar a vibração do mundo espiritual e teremos, então, portanto, um contato, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico através de imagens e de som. Tem uma interpretação disso que é oriunda do Japão, inclusive, que se chama anime, que não é nem espírita, que se chama As Leis da Eternidade. Procure no YouTube, que eu já falei aqui, que são jovens que são da Atlântida, reencarnados, e que estão tentando buscar o telefone espiritual, com a ajuda de Thomas Edison, né, e com a ajuda de outros cientistas do plano espiritual. E eles têm um desdobramento e vão nas várias dimensões do plano espiritual, da ciência, da filosofia, da religião, numa definição bastante lúcida do que é. E também vão aos umbrais. É um desenho muito interessante, eu vou repetir. Procure As Leis da Eternidade, porque isso também vem bem ao acordo que nós estamos pensando e falando. E Emmanuel disse aqui muito claramente, sendo ele um senador romano, era como se fosse o senador da maior nação do mundo da época. O senador americano hoje tem muito mais poder do que um imperador tinha, né? Hoje nós mesmos temos mais informações diárias do que o imperador romano tinha na sua época, né? O poder é outra coisa. Mas Emmanuel era o senador do Império Romano, tinha um poder político, uma força muito grande. E depois, no plano espiritual, nos lembra a dizer que em todas as nações, por que viria só o Brasil, o Espiritismo, como privilégio? Não. Pensemos na lógica de cristã de Jesus, que os sãos não precisam de médico. Então, onde é que ele colocou mais quantidade de remédio? No Brasil. Ou seja, devido ao nosso maior índice de inflamações espirituais, de doenças, devido ao nosso karma coletivo mais atrasado, a nossa dificuldade em colocarmos em prática o nosso aprendizado. Veja que na cultura europeia eles aprendem mais rápido nas questões da pandemia, as questões da coletividade social, mesmo que sejam bastante materialistas. Então qual é a nossa missão? Ao aprendermos o remédio da cura espiritual, continuarmos expandindo isso hoje através da praça pública digital, né, para o mundo. Nós não vamos ficar aqui na Praça da Sé, na Praça Dante Alighieri, falando, né, para as árvores ou falando para os pombos ou como loucos. Né? Não é essa a questão. Né? Isso seria loucura realmente. Então, vejam bem, né, que tudo isso, meus caros irmãos, amigos, colegas, né, e que estão aqui conosco nesse momento, nos leva à certeza de que nós estamos amparados por um plano de organização perfeito. De que tudo aquilo que Jesus Cristo disse, que até os cabelos, os fios de cabelos de nossas cabeças estavam contados, porque naquele momento nem se conhecia a célula, apesar de os gregos já conhecerem o menor parte da matéria, o átomo. Então, não falar em célula há 2000 anos atrás, mas as células, a quantidade de massa, de energia, é possível ser medida hoje. Se pegar, por exemplo, já se sabe que se comprimir um corpo, ele faz dentro de uma caixa de fósforo. Tira todo o líquido, toda a água. E onde é que está, então, esta energia toda? Já se viu pela foto Kirlian a energia da aura. Então, conforme o momento, entende-se que esta perfeição divina ela pode ser projetada pelo senso de filosofia, pela matemática, que é parte profunda do universo. Segundo Pitágoras, tudo é matemática. Então, tudo que nós pudermos imaginar de perfeição, de contabilidade divina, estará dentro da lógica. Ou seja, se você é capaz de organizar a sua despensa, se você é capaz de organizar um armário, se você é capaz de ter uma contabilidade, se você é capaz de contar o seu dinheiro no banco, se você é capaz de resolver uma equação matemática, multiplique-se ao infinito, né? E você chegará a Deus. Portanto, caros amigos, para concluir, né, um abraço também ao Alain Luiz Rocha da Silva, que está nos dando boa noite, também o pessoal que tem passado por aqui. O Evangelho, segundo o Emmanuel, não é somente para sermos apóstolos de falsa modéstia.
não é somente esta questão aqui, é para que, se você estiver exposto diante da multidão, e a maior das lições que nos dá para concluir é o programa Pinga Fogo, onde Chico Xavier, eu repito, o espírito de Allan Kardec, que enfrentou o negacionismo francês no século XIX, enfrentou a empáfia dos filósofos materialistas da época e a vaidade intelectual daquele período, que levou ao nazismo, que levou que trouxe a humanidade até esse negacionismo, até este pavor apocalíptico de hoje, porque os materialistas hoje, ou a religião que não quis realmente entender a missão de Cristo e a lição de Cristo, estão apavorados. Acham que realmente, né, o mundo vai acabar e que vai vir uma hecatombe de luzes e que Cristo vai aparecer triunfal para humilhar, né, sendo que Cristo nunca humilhou ninguém. Então, tudo isso faz parte de uma questão importante para quem quer ser espírita, quem quer ser cristão e quem quer acreditar-se eterno, imortal e transformar a sua vida para dias melhores. Uma ciência espírita raciocinada, não somente a fé cega, aonde você acredita num Deus distante, aonde você acredita num Deus extremamente poético e não enxerga a imagem de Deus prático, de Deus bom, da ação cotidiana de Deus nas nossas vidas. Não interferência. A vontade de Deus que está no Pai Nosso não é interferência. A submissão que nós temos que ter à vontade de Deus é porque Ele é o nosso Pai, Criador. Significa você ser um servo humilde. Você sabe muito bem que não tem um mínimo de poder perto, né, de Jesus Cristo, e muito menos de ser perto de Jesus Cristo ou do Deus Pai Criador. Isso humilha, sim, muita gente que se transformam em espíritos das sombras, que não aceitam isso como filosofia, que acham que a figura de Deus é humilhante e acham que a figura de Deus é repugnante diante dos seus vícios. Isso nos leva, né, à separação do joio e do trigo. Esses espíritos vão amadurecer num outro momento, numa outra etapa, mas mesmo assim, nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus Cristo. Veja como isso tudo é bonito, né? Como ficou legal essa inspiração de seguir Emmanuel, que proativamente continua trabalhando muito e também, segundo aí previsões, já reencarnou no Brasil. Então segue aí o processo. Lembremos que se os sãos não precisam de médico e a maior parte dos espíritas estão reencarnados no Brasil, é porque a maior parte das doenças emocionais também estão no Brasil. E é por isso que a cura também nascerá aqui. E a cura significará a popularização de uma transformação social para dias melhores. Não na figura de um homem só, né? Não na figura de um salvador da pátria, mas na coletividade. O espírita precisa saber disso, na consciência de que cada um é seu próprio templo. Neste momento onde os templos estão fechados devido à pandemia, onde não é possível aglomeração, muitas pessoas estão se defrontando com o vazio que nasce da falta de convivência no templo físico. Então estão indo no caminho distorcido, como se fez no passado do catolicismo, porque cada um é o seu próprio templo. Deus está dentro de nós. Nós podemos ser espíritas em qualquer parte do universo onde nós estejamos em contato com o nosso Deus, querido. E o templo, a casa espírita, é um local para reunião, para encontro, um ponto de encontro, vamos dizer assim, uma embaixada, mas a verdadeira vida, a verdadeira luz, ela transita, ela se move e ela está dentro de nós, né? Então quero mandar um abraço também, antes que suma aqui dos comentários, para o Jaime Mendes de Cândido, né? Para a Marilise Croce também, né? Boa noite, estamos juntos nesta energia, obrigado a todos. Eu me empolgo também nessas questões de verbo e depois procuro continuar estudando e outras coisas também, para que nós nos alimentemos desta beleza que é e deste consolo que é a vida cristã espírita. Todos estamos percebendo aquilo que está na prática, né? Logo ali adiante as vacinas já estão surgindo, nenhum momento de desespero vai nos tirar da missão que é separarmos o joio do trigo dentro de nós. Aquilo que é parte do nosso processo evolutivo, da nossa caixa de Pandora, que a gente vai tirando, vai melhorando, vai recomeçando, vai aqui, vai ali, até melhorarmos o nosso dia seguinte, recomeçando na nossa rotina, é diferente do ideal cristão, daquilo que é Deus. Não podemos culpar a Deus, não.
Culpemos a nós próprios, responsabilizemos, não é nem culpa, responsabilidade espiritual. E diante da multidão, ou seja, diante daqueles que te convidam a uma colaboração, sabendo que você é espírita, não negue a seu verbo, a sua palavra. Não fuja à sua responsabilidade. Não precisa sair como os apóstolos andando a pé por estradas escuras. E veja como o trabalho da última hora é muito mais fácil. Como aquela lição que você dá para o filho mais novo, que o pai já muitas vezes, né, emocionado com o mimo da sua criança e com o desafio que ela faz, com a sua energia mais estabilizada, lições mais sábias, mais serenas e menos rígidas, porque sabe que também ele é mais eficiente no amor suave e não na disciplina violenta. Então é isso que o espírita precisa fazer. Aonde for chamado ao testemunho, ao verbo, ao diálogo, à explicação, não fuja. Não fuja. Né? Se te tratarem como alienado, como louco, dizer que você acredita em mundos espirituais, então me prove. Né? Se você não tiver como provar, não discuta. Né? Entenda que aquele irmão está buscando também, como nós já buscamos, a consolação, a certeza de que ele também é imortal. Os sãos não precisam de médico. Esse é o testemunho que, perante a multidão, Emmanuel nos ajuda, né? com esta circular, vamos dizer assim, que ainda hoje é válida. Muito obrigado, que Deus ilumine todos nós, que Jesus esteja conosco. Um grande abraço para todos os queridos que estão aí. Voltamos a semana que vem, continuando, então, para mais uma parte deste livro, que vai tratar sobre a mediunidade, ok? Todos nós que temos mediunidade, todos nós que precisamos trabalhar a mediunidade, todos nós que queremos saber o que é mediunidade, tem umas dicas legais aqui de Emmanuel, que contextualizamos com toda esta sua ação política, social, um ser que realmente é proativo no processo de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e, posteriormente, o mundo feliz. Um trabalhador dinâmico de Cristo, né? Um CEO, vamos dizer assim, da mensagem cristã. Um ser de luz que está aí junto, né, com outros tantos. Nós estamos aqui no chão da fábrica, mas somos tão importantes quanto, sendo que se fizermos, como diz no Evangelho, o nosso trabalho com dignidade e com amor, chegaremos à luz da verdade, com todas as riquezas e todos os prazeres espirituais que a vida eterna nos dá e que é a nossa herança divina. Legal? Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. Feliz semana. Muito obrigado.